Olá, turma. Agora nós iremos para a nossa segunda aula, a nossa aula de história, tá bom? E eu quero falar um pouquinho sobre o que aprendemos na aula passada. Falamos um pouco sobre cidadania. Dentro do conteúdo de cidadania, iniciamos falando um pouquinho sobre o que é a questão dos direitos, dos deveres e de alguns grupos que passaram por alguns processos para que seus direitos pudessem ser garantidos. Mas esses direitos e deveres, eles só são uma obrigação quando eles são constituídos por lei. E essas leis precisam obedecer, elas precisam estar inseridas em uma Constituição. Então, para encerrarmos o conteúdo de cidadania, vamos encerrar com o tópico Constituição, visto que, a princípio, falamos sobre cidadania, sobre direitos e deveres, e grupos que não tinham esses direitos e deveres. Mas para que essas leis pudessem realmente ser uma obrigação, ela precisa estar contida em uma Constituição. E nós iremos aprender nessa manhã sobre a nossa Constituição. Então, esteja tudo pronto, tudo preparado para a nossa aula de hoje. Então, Constituição. Vamos lá. O que é a Constituição? É o conceito geral. É um conjunto de leis que edita as regras de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Então, veja que para que o direito, o dever do cidadão dentro de uma sociedade, da nossa nação, essas leis, essas regras precisam estar dentro de uma Constituição. Ou seja, o que é a Constituição? É um conjunto de leis que edita as regras de um país. Tá bom? Agora, nós iremos para algumas interrogações, algumas perguntas, para podermos estar com esse conhecimento bem fixo na nossa mente. Mas a Constituição, como são feitas? Hoje em dia, são feitas com a participação popular, representada através do voto ou de representante escolhido pelo povo. Então, hoje, a Constituição, ela precisa ser feita pela participação do povo, tá bom? Mas hoje nós vamos aprender que aqui no Brasil nem sempre foi assim. E no passado, como foi tudo isso? Até meados do século XIX, as leis no Brasil eram feitas unicamente por pequenas elites que governavam todo o resto do país. Eu quero que agora a gente venha fazer uma viagem lá no passado. Ano passado aprendemos muito sobre a questão do Brasil colônia, não é isso? Quando os portugueses vieram para o território onde hoje é o território brasileiro, e aprendemos várias coisas, e dentre delas aprendemos que o Brasil antigamente ele era o quê? Uma colônia. Logo depois que veio surgir a independência, que viemos nos tornar realmente de fato um país independente. Então, todo esse processo de 1500 até meados do século XIX, então, todo esse processo, a questão do nosso Brasil, da nossa nação, ele era governado por uma elite, ou seja, a sociedade em si, ela não tinha voz. Toda a participação popular, isso não existia. Então, isso vem de um processo histórico lá desde do Brasil colônia. E esse processo veio através de muitas lutas, de muitas batalhas, para que hoje, realmente, de fato, possamos dizer que temos uma Constituição e foi por meio da população. Quantas constituições já tivemos? Hoje, a nossa Constituição é a de 1988. Mas dentro desse processo que eu falei para vocês, já tivemos 7 constituições. Então, desde o dia da independência até os dias de hoje, o nosso país já teve 7 constituições, cada uma atendendo aos anseios da época. Ou seja, quando introduzimos o assunto de cidadania,
falamos que ela é dinâmica. Por quê? Porque ela vai se adaptar com os aspectos históricos que a sociedade está vivendo. E a Constituição, ela tinha que se adequar à época em que a sociedade, que as pessoas estavam vivendo. Ou seja, na Constituição de 1824, a escravidão era permitida pela lei. Então, olha só, na Constituição de 1824, era natural, era normal a questão da escravidão, visto que hoje já é totalmente abolido. A Constituição vigente no Brasil foi feita em 1988. Então, hoje, aqui está atuante, hoje aqui a gente se baseia, toda a população brasileira, a nação brasileira, é essa Constituição. A Constituição de 1988. E ela foi apelidada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela foi a primeira aonde foi colocado os direitos das pessoas em primeiro lugar, ou seja, valorizou o direito das pessoas. Então, por que esse tema cidadania é tão importante? E finalizando com um assunto muito importante que é a Constituição. Porque é através dela, das leis, que está garantido os direitos e deveres da população. E as leis municipais, as leis estaduais, elas precisam estar baseadas, né, nesse documento geral, nesse documento mais importante da nossa nação. Ou seja, nenhuma lei municipal, nem estadual, ela pode estar diferente ou divergente da Constituição. Então, se tiver algum detalhe, alguma coisinha que é contra a Constituição, aí já não pode existir. Então, a Constituição, ela é o top, ela é o documento máximo para a nossa população. E, turma, agora para esse outro momento da nossa aula, eu preparei um documento, eu preparei uma atividade, uma tarefa, onde iremos nos aprofundar mais sobre a Constituição. Nessa atividade vai ter alguns textos referente a artigos bastante importantes que contém na Constituição. A partir da medida da leitura deste artigo, eu vou estar trazendo também nessa atividade algumas notícias que vão contra essa Constituição. E a partir da leitura, fazendo um paralelo entre alguns artigos que eu vou trazer na Constituição, ou seja, alguns deveres, direitos, que é para o povo, que é para a população, que é para a sociedade. Em paralelo, eu vou estar também trazendo notícias de que as fatos e ações que não estão de acordo com essa Constituição. Então, vamos preparar lápis, vamos preparar o nosso estojo para fazermos uma boa leitura e nos aprofundarmos acerca da Constituição. E com esse tema, com esse assunto, encerramos o conteúdo sobre cidadania. Tá bom? Então, vamos nos preparar e termos uma boa leitura.